o Bayern de Munique foi campeão da Champions pela 6ª vez, além de dominar o campeonato alemão e a Copa da Alemanha. Mas esse clube nem sempre foi tão vitorioso assim. Eles já chegaram até a ser rebaixados no passado e tiveram muitos altos e baixos. Então se você quiser ver a história desse clube centenário, se liga no vídeo. E aí mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história do Bayern de Munique de uma forma desenhada. E já vai se inscrevendo no canal. Vídeos como esse são muito trabalhosos. Então se inscreva pra mostrar que estão gostando do conteúdo. Bora começar que tem muita história pra contar. Bom, o Bayern é um time alemão, claro, localizado na cidade de Munique, que fica aí no sul da Alemanha, num estado chamado de Baviera. E esse estado é o que dá o nome do time. Sim, porque sabe como se fala Baviera em alemão? Bayern. Pois é, então o nome FC Bayern de Munique basicamente está falando que é um time bávaro da cidade de Munique. Bem simples até. Aí a bandeira da Baviera é essa, a mesma que está no centro do escudo do Bayern. Se tu tinha curiosidade de saber o que eram esses negócios azuis, são da bandeira do estado. Mas para entender a história desse clube, nós temos que voltar mais de um século, lá para 1900, muito tempo atrás. Naquela época, um dos clubes esportivos mais famosos de Munique era um tal de MTV Munique 1879, que tinha vários esportes, como esgrima, luta livre, futebol e etc. Só que alguns jogadores de futebol estavam muito insatisfeitos com o clube, não estavam tendo muito progresso nessa área do futebol, tá ligado? Então um cara chamado Franz John, junto com outros 10 jogadores, decidiram deixar o MTV Munique para formar o seu próprio clube, mas focado só para futebol. Então no dia 27 de fevereiro de 1900, foi fundado o Futebol Clube Bayern München, ou em português, Bayern de Munique, com a primeira logo sendo essa aí, uma bandeira com uma abreviação do nome do time no meio. Legal até, com os primeiros jogos do novo clube acontecendo só em campos aleatórios, tá ligado? Nada daqueles estádios que a gente vê hoje. E logo de cara já começaram abalando. Em 1900 mesmo já golearam alguns times, como esse tal de Nordstern, que tomou 15-0, e foram longe também nos campeonatos da região. Aí na logo tiraram a bandeira e deixaram só o símbolo azul na cor da bandeira da Bavária. Aí o uniforme de início era para ser esse, azul e branco com as cores da Bavária que eu falei antes. Mas ao invés disso, os caras ficaram os primeiros anos usando as cores branco e preto. Pois é, dá nem pra imaginar o Bayern usando preto, mas era assim. Só que aí lá pra 1905, eles começaram a ter uns problemas financeiros e também precisavam de um campo melhor para jogar. Então a solução foi se unir a outro clube. E essa junção foi com o Münchner Sport Clube, que tinha as cores brancas e vermelhas. Então a partir de 1906, o Bayern adotou essas cores que usa até hoje. E como mudaram de cores, mudaram de escudo também, passando desse azul para esse. Mas eram feios esses escudos, hein? Tá doido. Também se mudaram pro campo que aquele Münchner jogava, que era esse aí. Essa é uma réplica. Era bem pequena a arquibancada, uma coisa bem simplesinha, mas dava conta do recado. Aí não demorou muito para os primeiros sucessos começarem a aparecer. Logo em 1910, o Bayern ganhou o campeonato da Bavária. Sim, foi o campeão estadual, por assim dizer. E com aquele título estadual, o Bayern se classificou para um torneio maior, chamado de Campeonato Sul-Alemão, que abrangia mais estados, mas acabou sendo vice por 2 anos seguidos e não ganhou. Foi campeão estadual 2 vezes, mas não ganhou o título do Sul, tá ligado? Aí, nesses anos, o Bayern teve seu primeiro jogador convocado para a seleção, quando em 1910 um cara chamado Max Gaber foi convocado para a equipe nacional, mostrando que o Bayern estava ficando cada vez mais em evidência. Aí, com o passar do tempo, se aumentou muito o número de fãs de futebol e tiveram muitos novos times sendo criados também. E o Bayern já saía na frente porque tinha um sistema de formação de jogadores muito moderno para a época, se tornando uma das melhores equipes do país e uma das mais famosas. Tanto que em 1920 o clube já tinha 700 membros. Bastante coisa. Tendo sua logo alterada em 1919 para essa. Meio estranha. Ficando alguns anos até mudarem para essa. Voltando um pouco pro modelo antigo. Se separando também daquele Münchner Sport Clube. E os caras usavam vários logos diferentes com o passar dos anos. Não ficava numa só, tá ligado? Aí, nesses anos 10, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, envolvendo vários países gigantes, incluindo a Alemanha também. Mas não existem muitas informações sobre o Bayern durante essa guerra, o que tudo indica que eles não foram tão prejudicados inicialmente, até porque não eram muito grandes ainda. O que mais prejudicou os bávaros foi depois da guerra, porque a Alemanha foi um dos perdedores do conflito, e acabou se tornando culpada por toda aquela luta.
Tanto que em 1919, países vencedores como França, Inglaterra e tal assinaram um negócio chamado de Tratado de Versalhes. Esse tratado fez a Alemanha perder muito território e pagar uma indenização muito, mas muito alta, fazendo o país entrar numa crise gigantesca nos anos 20. Mas o clube ficou muito unido durante esses anos. Tanto os membros quanto os comerciantes de Munique ajudaram o clube nessa fase e ele continuou funcionando. E foi só melhorando. Chegou o momento que eles estavam com tanta torcida que tiveram que mudar de estádio, se firmando no Grünwalder Stadion, que era bem grande, casa também do seu rival 1860 Munique. Aí, você tá ligado aquele campeonato sul-alemão, que o Bayern foi vice por 2 anos seguidos lá em 1910? Então, em 1926, eles finalmente foram campeões desse torneio, se classificando para o campeonato nacional. Sim, em 1926 o Bayern jogou o campeonato alemão, mas na época era muito diferente de hoje, muito mesmo. Funcionava assim: os melhores de cada campeonato regional se classificavam para esse torneio maior, e não era uma tabela só como é hoje, era só mata-mata direto, com oitavas, quartas e essas coisas. Mas aí na edição de 1926, o Bayern caiu logo nas oitavas para um tal de Fortuna Leipzig. E depois, nos anos seguintes, os bávaros nem conseguiam chegar na final dessa competição. Às vezes nem se classificar conseguiam. No ano seguinte, em 1927, eles nem jogaram o campeonato nacional. Em 28 se classificaram e foram longe até, chegando até as semis, mas perderam. Em 1929 caíram nas quartas, etc. Até que chegou o ano de 1932. E o Bayern fez uma campanha incrível. Naquelas oitavas começaram derrotando um tal de Minerva 93. Nas semis ganharam do seu grande rival Nürnberg. E na final ganharam do Frankfurt, sendo campeões nacionais pela primeira vez em sua história. O maior título do Bayern até então. E a taça do campeonato era bem diferentona. Se liga, o famoso troféu Victoria. Imagina levantar um bagulho desse. Então em 1932 o Bayern estava no topo mesmo, mas eles mal sabiam que o clube estava prestes a passar por anos muito, mas muito difíceis. As décadas mais sombrias da história do Bayern estavam vindo pela frente. Tudo começou em 1933, quando o líder nazista Adolf Hitler se tornou o chanceler da Alemanha, instaurando o Terceiro Reich, trocando até o nome do campeonato alemão para Gauliga. Em 1934 Hitler também atribuiu o poder de presidente para se tornar o Führer, ou o líder em alemão. O Hitler tinha se tornado o chefe máximo da Alemanha. E como vocês devem saber, esse cara instigava muito ódio principalmente contra os judeus. E quando o cara se tornou poderoso, começou a fazer o país inteiro ter ódio dos judeus também. Tanto que as lojas dos judeus começaram a ser pichadas pelos soldados, meio que avisando as pessoas para não entrarem ali. Depois, em 1935, vieram mais leis contra os judeus, tornando eles cidadãos de segunda classe, praticamente tirando seus direitos. Depois vocês já sabem, né? Foi agravando cada vez mais, até fazerem aqueles campos de concentração, matando milhões de pessoas. Aí tu deve estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com o Bayern de Munique? Então, quando Hitler entrou no poder, o Bayern tinha muitos membros judeus. E não só membros. Tipo, naquele ano que venceram o campeonato alemão, em 32, o treinador da equipe juvenil, o treinador da equipe principal e até mesmo o presidente do clube eram judeus. Sim, os principais nomes do clube eram judeus. Então quando Hitler ascendeu ao poder, os caras tiveram que vazar. E por ser histórico de judeus no clube, o Bayern foi muito discriminado durante o regime do Hitler, recebendo o apelido de Judenclub, ou seja, clube judeu, como uma forma pejorativa. Era tipo um xingamento na época, tá ligado? Com isso o Bayern perdeu muitos afiliados e muita torcida. Além de, claro, a qualidade de seu futebol caiu demais também. E nessa época o regime apoiava muito o rival do Bayern, o 1860, que não tinha muitos traços judeus. Aí esse clube passou a ganhar mais títulos e ficar muito mais em evidência que o Bayern. Então nesses 12 anos de Hitler no comando, o Bayern caiu na irrelevância, além de vários membros se perderem na guerra. Sim, 56 membros do Bayern morreram nos conflitos, entre eles jogadores como Joseph Burgmeier e etc. Outros 7 membros também foram mortos pelos nazistas por razões políticas, raciais e etc. Até aquele antigo presidente do clube, que era judeu, ficou 2 meses num campo de concentração antes de ser solto. O bagulho foi muito tenso mesmo.
Aí o Bayern saiu de campeões nacionais para um time que quase ninguém dava bola mais. E naquele campeonato da Bavária, tipo estadual, eles ficavam em quinto, sétimo, oitavo e etc. No estadual, imagina. Mas aí em 1945 a guerra finalmente acaba e os nazistas saem do poder da Alemanha. Então aquela Gauliga dos nazistas foi extinta para dar espaço à nova competição, chamada de Oberliga. E mano, quando a guerra acabou, a Alemanha, que tinha um território grandão, foi dividida em dois. Uma parte ficava dominada pela França, Estados Unidos e Inglaterra, e a outra parte pela União Soviética, que no fim acabou virando dois países diferentes, conhecidos como Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E por sorte, o Bayern ficou do lado que tinha os Estados Unidos. Então essa parte capitalista, a ocidental, inaugurou a Oberliga, mas era muito diferente de hoje, porque ao invés de uma tabela só com os principais clubes do país, esse campeonato era dividido em 5 regiões, em Oberliga Norte, Oeste, Sudoeste, Sul e Berlim. Cada uma dessas tinha sua própria tabela, e os melhores de cada se classificavam para a fase final, que às vezes era mata-mata com quartas, semis e tals, outras vezes grupos, etc. E o Bayern disputou a Oberliga Sul, mas o futebol era muito, mas muito ruim. Porque tipo, nos quase 20 anos de Oberliga, o máximo que o Bayern conseguiu na Oberliga Sul foi um 3º lugar. Nunca chegou nem ao 2º lugar. E isso não é nada. Os caras terminaram em 13º em 1950, depois em 9º, 8º e etc. Mas o pior ano mesmo foi em 1955. Naquele ano, em 30 partidas da Oberliga Sul, o Bayern venceu 6, empatou 3 e perdeu 21. Mano, terminando em último na tabela, caindo para a 2ª divisão regional. Pensa que tragédia. Mas depois eles voltaram para elite, ficando em 2º na 2ª divisão. Nem a segundona os caras venceram. Aí não mudou muita coisa, terminando em 8º, 3º e tals. Aí, só lembrando, essa tabela é a regional, não era nem do campeonato nacional inteiro, era só do sul da Alemanha. Esses anos serviram mais como uma reconstrução do clube, tá ligado? Nesse período, o único título grande assim que eles venceram foi uma Copa da Alemanha em 57. Tirando isso, só tristeza. Aí, como falei, o campeonato alemão não estava unificado, era uma tabela para cada região, mas esse sistema estava ficando cada vez mais ultrapassado. A maioria dos países já tinha um campeonato de pontos corridos, como a Itália, a Inglaterra e tal. Até mesmo a Alemanha Oriental, aquela governada pelos comunistas, já tinha uma liga unificada. Imagina! Outra coisa que influenciou muito a criação de uma liga unificada também foi a derrota da Alemanha na Copa de 62. A torcida viu que precisavam de uma liga mais profissional, né? Então naquele ano de 1962 foi criado um novo campeonato, batizado de Bundesliga. Cara, Bundesliga em alemão significa Liga Federal, bem criativo. E inicialmente esse torneio tinha 16 clubes. Então para a primeira edição tiveram que escolher um pouco de time de cada região para formar essa tabela com 16 equipes. E quando foram pegar os times do sul, que era onde o Bayern jogava, a Associação de Futebol da Alemanha teve que fazer uma escolha entre o Bayern de Munique e o 1860 Munique. E pro azar do Bayern, na última edição daquela antiga Oberliga, o 1860 tinha vencido a Oberliga Sul, ficado em primeiro na região. Então foram escolhidos, enquanto que o Bayern foi jogado para a segundona. E como já estavam numa situação financeira difícil, com esse rebaixamento, por assim dizer, tiveram que dispensar algumas estrelas e promover jogadores da base mesmo. E entre esses caras da base veio o Sepp Maier e o Franz Beckenbauer. Dois que iriam fazer história no clube. Depois ainda veio o Gerd Müller, outro jogador histórico. Aí nessa época eles usavam esse escudo aí, bem parecido com o de hoje, escrito FC Bayern München EV. Esse EV significa Associação Registrada em alemão. É mais algo de lei para mostrar que essa marca não pode ser copiada, tá ligado? Mas beleza, o Bayern ficou na 2ª divisão uns 2 anos, até finalmente subir e disputar a sua primeira Bundesliga na temporada 1965-66. Muito por conta do presidente do clube, Nel Decker, que profissionalizou o time de um jeito impressionante, melhorando o clube em várias formas. E foi ali em 1966 que começou a era de ouro do Bayern.
Porque tipo, na primeira Bundesliga que disputaram já terminaram em terceiro e ainda ganharam a Copa da Alemanha naquele ano. Depois, no ano seguinte, em 67, o Bayern ganhou seu primeiro título internacional, que foi a Taça dos Vencedores de Taças. Mano, esse campeonato com um nome estranho era muito importante, porque pegava os campeões da Copa de cada país da Europa e fazia um torneio, tá ligado? Tipo o da Espanha e o campeão da Copa do Rei, da Itália, a Copa da Itália e etc. Não era qualquer campeonatozinho não. E como o Bayern venceu a Copa da Alemanha em 66, se classificou para esse torneio sendo campeão em 67. Mas isso não seria nada comparado com o que iam conquistar nos anos seguintes. E aí, em 1969, finalmente veio a tão sonhada Bundesliga. Depois de mais de 30 anos de espera, o Bayern é novamente campeão nacional, com o artilheiro sendo Gerd Müller com 30 gols, goleador nato. E com esse título, o Bayern se classificou pela primeira vez para a Champions. Sim, para a edição de 70, mas infelizmente caiu na primeira fase. E naquele 1970, o Bayern não ganhou nenhum título, mas viu seu jogador Gerd Müller ganhar uma bola de ouro. O troféu da bola de ouro era bem pequenininho na época. Na real que o prêmio daquele ano devia ser entregue pro Pelé, mas naquela época só dava a bola de ouro para europeus, tá ligado? Então foi pro Müller mesmo. Daí beleza, o tempo foi passando e em 1972 aconteceu algo muito importante para o Bayern, que foi quando saíram daquele antigo estádio, o Grünwalder, e se mudaram para o novíssimo Olympia Stadion, ou Estádio Olímpico em alemão. E esse estádio tinha sido construído para as Olimpíadas que teve em Munique naquele ano. Então o Bayern foi jogar aí, e naquela mesma temporada o Bayern venceu mais uma Bundesliga, coisa que foi ficando cada vez mais comum para eles. E agora que o Bayern já estava dominando a Alemanha, era hora de começar a olhar para torneios maiores, ou seja, a Champions. E nesse campeonato continental eles foram indo cada vez mais longe. Porque tipo, na primeira vez que eles foram pro torneio, na temporada 69 e 70, eles caíram na primeira fase. Daí em 73 eles disputaram de novo e chegaram até as quartas. Foram longe até. Só perderam pro grande Ajax de Cruyff. Também, contra o Cruyff não tem nem como. Aí eles levantaram outro troféu da Bundesliga também, já se tornando o maior campeão desse torneio específico. Até que finalmente chegou o ano de 1974, considerado um dos melhores anos para o Bayern e para o futebol alemão como um todo. Porque na Liga dos Campeões de 1974, o Bayern foi passando por todo o mundo, eliminando vários times fortes da época, alcançando a final. Sim, naqueles tempos a Champions não tinha grupos, era mata-mata direto. E acabaram fazendo aquela final em 2 jogos, porque empataram com o Atlético de Madrid com um gol no último minuto. Sim, o Bayern empatou o jogo no último minuto da prorrogação. E como não tinha pênaltis, fizeram uma segunda partida de desempate. Aí o Bayern destruiu, fazendo 4-0, conquistando o maior título da Europa. E as alegrias dos alemães não acabaram por aí, porque naquele mesmo ano de 74, teve Copa do Mundo, com a sede sendo justamente na Alemanha. Pensa, e como o Bayern era a melhor equipe da Europa e do mundo, a seleção alemã era cheia de jogadores do clube. Na equipe titular da Alemanha tinha vários jogadores do Bayern, como o goleiro Sepp Maier, o capitão Franz Beckenbauer, o atacante Gerd Müller e etc. E nem preciso falar que a Alemanha jogou muito, né? Ganhando de seleções como Suécia, Polônia e tal. Indo para a grande final no Estádio Olímpico de Munique. Sim, a final foi justamente na casa do Bayern. Então os caras estavam 100% jogando em casa, enfrentando a Holanda de Cruyff. Cara, aquela Holanda era muito boa. Até hoje é um símbolo de qualidade de jogo. E na final até começaram ganhando com um gol de pênalti. Mas aí a Alemanha empatou com um gol de pênalti também. E o gol de desempate título alemão veio dos pés do grande Müller, astro do Bayern e agora astro da seleção alemã também, conquistando o segundo título da Copa do Mundo da seleção alemã, que tinha ganhado também em 54. Que ano pros alemães, hein? Os caras estavam nas nuvens. E os títulos não pararam por aí. No ano de 1975, eles ganharam a Champions de novo, derrotando o Leeds na final. E em 76 também, derrotando no caminho Benfica, Real Madrid na final o Saint-Étienne. O Bayern ganhou simplesmente 3 Champions seguidas, coisa que na época só o Ajax de Cruyff e Real Madrid de Puskás tinha feito, ganhando também o Mundial de Clubes em 76, derrotando o Cruzeiro na final.
Pois é, nos outros anos ou não teve Mundial, ou o Bayern não quis jogar. Por isso que ele só venceu o Mundial em 76 mesmo. Então o Bayern tinha se tornado de fato o melhor time do mundo inteiro naquela época. Só que aí, depois de tantos títulos gigantes, o Bayern perdeu um dos seus maiores jogadores da história, o capitão Beckenbauer, que tinha ido para o New York Cosmos jogar com Pelé. E o Bayern sentiu tanto a saída dele, que ficou os próximos 3 anos sem ganhar nada. E nesse período até o Gerd Müller saiu também. E esses anos sem títulos começou a apertar as finanças do clube. Até que em 1980 finalmente voltaram a conquistar troféus com o título da Bundesliga, com um cara chamado Rummenigge se tornando o novo astro. Tanto que ele até venceu a Bola de Ouro em 1980 e em 81. Aí nos anos seguintes o Bayern continuou seu domínio na Alemanha, mas na Champions não conseguiu mais nada. Por exemplo, em 1981 caíram nas semis, em 82 chegaram na final, mas perderam para o Aston Villa, e chegaram também na final em 1987, mas perderam para o Porto por 2-1. Bom, então nos anos 80 não veio o título continental, mas como disse, em campeonatos nacionais ganharam muita coisa. Entre 1980 e 1989, eles venceram 6 Bundesligas, sendo não só o maior campeão dessa competição, mas tornando os maiores campeões do campeonato alemão, contando até com aquelas Oberliga e tals. Além de vencerem também 3 Copas da Alemanha e uma Supercopa. Jogaram demais. Aí foi em 1989 que sua rivalidade com o Borussia Dortmund aumentou muito, quando disputaram a final da Supercopa da Alemanha num jogo que ficou marcado na história. Tipo, o Bayern tinha ganhado a Bundesliga e o Dortmund a Copa da Alemanha. Então jogaram para definir o campeão da Supercopa. E essa partida foi incrível, terminando 4-3 pro Borussia com um gol no finalzinho. Top demais. A rivalidade aumentou muito a partir daí. Então beleza, começou os anos 90 e, mesmo com a Alemanha ganhando outra Copa do Mundo, o Bayern não foi tão bem como nas outras décadas. Teve muita turbulência nesses anos. Tanto que nos anos 90, os caras chegaram a trocar de técnico incríveis 8 vezes. Quase toda temporada mudavam de treinador. E isso é resultado dos altos e baixos que o time tinha. Por exemplo, em 1990, eles foram campeões do campeonato alemão e em 1991 da Supercopa da Alemanha. Mas aí em 92 os caras jogaram tão mal que eu sei lá o que aconteceu. Terminaram em 10º lugar na Bundesliga, 10º lugar na Copa da Alemanha, perderam para um tal de Homburgo, que jogava na 2ª divisão da época, e na Europa League tomaram um pau de um time lá da Dinamarca. Desgraça total nessa temporada. Daí passou alguns anos e voltaram a ser campeões do campeonato alemão de novo. Mas aí em 95 caíram de qualidade mais uma vez, terminando em 6º no campeonato, e na Copa da Alemanha foram eliminados por um time baita pequenininho. Daí teve uma daquelas muitas trocas de técnico, e em 1996 os caras voltaram a ganhar títulos continentais, mas não da Champions e sim da Europa League, derrotando o Bordeaux por 5-1 no agregado. Sim, a final da Europa League era feita com jogos de ida e volta. E nessa época deram uma arrumada na logo também. Daí tá, os anos foram passando e o Bayern, mesmo ganhando algumas Bundesligas, nunca conseguia avançar na Champions. Até que chegou o ano de 1999. Mano, na Champions League de 99, o Bayern jogou muito. Já começou ficando em primeiro lugar no grupo mais forte daquela edição, com Manchester United e Barcelona. Daí nas quartas, golearam o outro time alemão. Sim, começavam mata-mata nas quartas. Depois nas semis, derrotaram o Dinamo de Kiev, se classificando pra final. E o adversário da decisão foi o Manchester United. E cara, esse United era muito forte, sendo treinados pelo grande Alex Ferguson. Mas o Bayern tinha chance. Então começou o jogo e não demorou muito para os alemães abrirem o placar. Logo aos 6 minutos, um cara chamado Basler marcou um gol de falta muito inteligente. Ninguém esperava que ele ia jogar a bola aí e abriu o placar. 1-0. Aí o tempo foi passando e o United não conseguia empatar. Os alemães já estavam com a mão na taça quase. Até que chegou nos acréscimos do segundo tempo. Era só o Bayern ficar mais uns minutinhos sem tomar gol que levantava sua 4ª Champions na história. Mas o United conseguiu um escanteio. Então o cara cruzou na área. Se liga, até o goleiro tava aí pra tentar marcar um gol. Aí a bola ficou rebatendo, até que ela foi chutada e desviada pro canto. 1-1. A partida tava indo pra prorrogação. Mas aí aos 48 do segundo tempo, o United consegue fazer isso.
A bola foi jogada para a área, bateu na cabeça de um e o Solskjaer joga para dentro. 2-1. O United virou em 2 minutos, mano. Que doideira. Isso foi tão triste pro Bayern que essa ficou conhecida como a mãe de todas as derrotas. Pensa que ruim que não foi pros alemães. Mas tudo bem. O treinador deles, Ottmar Hitzfeld, era muito bom em não se deixar abalar. Então no ano seguinte jogaram melhor ainda quase. Em 2000 o Bayern venceu o campeonato alemão, a Copa da Alemanha e a Copa da Liga. Se ganhassem a Champions também seria o maior feito da história do clube. Mas acabaram parando nas semis pro Real Madrid e não venceram aquela temporada. Até que chegou 2001, quando o Bayern deu a revanche nos times que tinham eliminado eles até então. Tipo, na Champions de 2001, o Bayern eliminou o Manchester United por 3-1 no agregado e nas semis o Real Madrid por 3-1 também. Que coincidência. Aí na final pegaram o Valência e quase perderam de novo, mas conseguiram ganhar nos pênaltis, levantando sua quarta Champions, com o goleiro Oliver Kahn defendendo 3 pênaltis. Graças a ele que venceram. Graças também ao brasileiro Welber, que era o artilheiro daquele time. Então beleza, o Bayern foi campeão em 2001, só que na temporada seguinte não foi tão bom assim. A única coisa que ganharam na temporada 2001-2002 foi o Mundial de Clubes, derrotando o Boca Juniors. Aí em 2002 o Bayern tirou aquele EV do escudo, deixando só o nome do time mesmo. Mas tá, o tempo foi passando e em 2004 o técnico Ottmar deixa o Bayern, saindo como um dos treinadores de mais sucesso no clube. Aí no ano seguinte, em 2005, acontece outro marco histórico pro Bayern, que foi quando saíram daquele estádio olímpico e se mudaram para sua novíssima casa, a Allianz Arena. Mano, esse estádio foi inaugurado em maio de 2005 e surpreendia pela tecnologia, com esse exterior do estádio, que possui um plástico especial permitindo brilhar em qualquer cor. Lindo demais. E tipo, quando o Bayern vai jogar, a arena fica toda vermelha, e quando a seleção alemã vai jogar, ela brilha branca, além de várias outras combinações. Aí não foi só o Bayern que começou a jogar ali. Seu rival 1860 também se mudou para a Allianz Arena. De novo os caras foram pro mesmo lugar. Então quando 1860 jogava, a arena ficava azul. Mas abrindo um parênteses aqui, o 1860 não joga mais na Allianz Arena, porque acabaram vendendo sua parte do estádio pro Bayern por conta de uma crise, e alguns anos depois saem da Allianz Arena voltando para aquele antigo Grünwalder, deixando a arena sendo casa apenas do Bayern, tá ligado? Então beleza, voltando para a década de 2000, a Allianz Arena também sediou jogos da Copa do Mundo em 2006. Mas a seleção alemã não conseguiu ganhar dessa vez. Mas tá, voltando pro Bayern, nos anos 2005 e 2006 fizeram outra coisa inédita. Ganharam a Bundesliga e a Copa da Alemanha por 2 anos seguidos. Nunca tinham feito essa sequência antes. Aí, pro ano de 2007, o Bayern foi reformulando muito seu elenco, contratando craques como Klose e Ribéry, além de jogadores como Toni Kroos subir pro profissional. Depois, em 2008, eles ganharam mais uma Bundesliga e Copa da Alemanha. Dominaram o país mais uma vez. Só que infelizmente no ano seguinte, em 2009, eles não ganharam nada. Meu, é 8 ou 80. Ou ganha tudo ou não ganha nada. Então fizeram mais uma reformulação no elenco. Na temporada 2009-2010 tiveram várias mudanças, saindo jogadores como Lucas Podolski e Lúcio para a entrada de outros como o Mário Gomes e o que mais iria impactar o Bayern, Robben, vindo do Real Madrid. E com essas caras novas, o Bayern jogou muito em 2010. Quase alcançando a tríplice coroa. Foram campeões do campeonato alemão e da Copa da Alemanha. A única coisa que faltava para alcançar a temporada perfeita era a Champions. E conseguiram chegar até a final. Só que encontraram pela frente a Inter de Milão e perderam de 2-0. Bateram na trave. Mas beleza, na temporada seguinte, 2011, acabaram trocando de técnico no meio da temporada e não conquistaram nenhum torneio grande, tá ligado? Até que chegou 2012 e o Bayern buscava sua 5ª Liga dos Campeões. Dessa vez com um novo treinador, Jupp Heynckes. Eles tinham muita chance. Outra que chegou um goleiro novo. Um cara chamado Manuel Neuer vindo do Schalke 04. Goleiraço. Só que o ano de 2012 pro Bayern ficou marcado pelo 2º lugar.
Sim, ficaram em segundo lugar na Copa da Alemanha e em segundo na Bundesliga, os dois perdendo para o Dortmund. Mas o que poderia salvar 2012 seria a Champions. E o que deu mais motivação ainda para eles é que a final daquele ano estava definida para ser, sabe aonde? Na Allianz Arena. Sim, na própria casa deles. Só faltava chegar à final então. E foi tudo dando muito certo. Ficaram em primeiro no grupo, claro. Aí nas oitavas golearam o Basel, nas quartas golearam o Marselha no agregado e nas semis passaram pelo Real Madrid nos pênaltis. Então chegaram na final. E o adversário da vez era o Chelsea, que parecia não ter a mínima chance contra o Bayern. Porque quando começou aquela final, os alemães dominaram. Tiveram muito mais chutes, muito mais escanteios, etc. Mas não estava saindo nenhum golzinho. Até que aos 38 do segundo tempo, Thomas Müller recebe um cruzamento e manda de cabeça para dentro. Já era pro Chelsea. Mas aí, aos 43 do segundo tempo, o Chelsea conseguiu o seu único escanteio no jogo inteiro. Sim, o único. Então não desperdiçaram. Drogba subiu alto para fazer esse cabeceio perfeito. Ela ia para prorrogação. Aconteceu o que ninguém imaginava. Aí, na prorrogação, o Bayern consegue um pênalti. Mais uma chance para eles. Sim, era só o Robin fazer esse gol que eles ganhavam sua quinta Champions. Mas aí ele foi para a bola e Cech pegou. Salvou os ingleses. Então ela ia para os pênaltis. E os alemães começaram muito bem com o Neuer pegando a primeira do Chelsea. Mas no finalzinho das cobranças, o Bayern perde duas seguidas, perdendo também o título. Mano, que tristeza, né? Essa já era a quinta final perdida pelo Bayern. Tinha mais vices que títulos. Mas depois dessa tragédia que foi 2012, o Bayern decidiu se redimir e buscar o que nunca tinham conseguido antes. O título da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões na mesma temporada. A tríplice coroa, uma tarefa praticamente impossível, mas eles conseguiram. Sim, em 2013 foram campeões da Bundesliga, da Copa da Alemanha e na Champions, mano. Foi muito louco. Nas oitavas passaram com um sufoco do Arsenal, daí nas quartas golearam a Juventus e nas semis humilharam o Barcelona. Mas assim, humilharam mesmo, metendo 7-0 no agregado. E estavam na final de novo. Dessa vez a decisão ia ser contra o seu rival Borussia Dortmund. Pois é, a final ia ser alemã. E quando começou o jogo, o Bayern já abriu o placar com uma jogada do Robin e gol do Mandzukic. Depois o Dortmund empatou com o gol do Gundogan e nos últimos minutos o Robin faz o gol de desempate. Bayern finalmente vencia a Champions depois de 12 anos de espera. Além da tão sonhada tríplice coroa. 2 títulos nacionais e o maior título continental. Além da Supercopa da Alemanha também. Incrível. Tudo isso graças ao técnico Jupp Heynckes e a craques como Robben, Ribéry e etc. Mas aí, depois de tudo isso, esse Heynckes saiu do time em 2013. E mesmo com a vinda de outros técnicos incríveis como Guardiola, Ancelotti, etc., não venceram mais nenhuma Champions. Aí em 2017 fizeram uma alteraçãozinha na logo bem pequena, passando dessa pra essa. Ninguém percebe olhando assim, mas aumentaram aqueles losangos no meio, tá ligado? Então passou um tempo e chegou 2020. E nesse ano o Bayern bateu um recorde impressionante. Porque tipo, na Champions 19 e 20 já começaram a fase de grupos destruindo, ganhando todas as partidas, metendo até goleada em timaços como o Tottenham em Londres. E no mata-mata, quem enfrentava o Bayern tomava humilhação. Nas oitavas, meteram 7-1 no Chelsea no agregado. E nas quartas, teve aquela partida histórica. 8-2 pra cima do Barcelona. Sim, no jogo único, os caras meteram 8 gols no Barça. Foi algo inacreditável. Daí nas semis, ganharam de 3-0. E na final, pegaram o PSG. Mas dessa vez não humilharam. Foi só 1-0. Então o Bayern levantava sua 6ª Champions League, conquistando outra tríplice coroa. Sim, tinham ganhado também a Bundesliga e a Copa da Alemanha. E mano, os caras venceram a Champions derrotando todos os adversários. 11 partidas, 11 vitórias. Que coisa impressionante. Outra coisa muito incrível é que de 2010 pra cá, eles ganharam 9 campeonatos alemães, 6 Copas da Alemanha e foi pra 4 finais de Champions. Perderam 2 e ganharam 2.
Então esses anos de 2010 a 2020 foi um dos melhores da história do Bayern. Talvez empata com aquela década de 70 também, de Beckenbauer e tal. E essas 4 estrelas no escudo representam os títulos do campeonato alemão. Sim, na Alemanha o time que tem mais de 20 títulos tem o direito de usar 4 estrelas no escudo. Mas o Bayern tá quase indo pra quinta já. Além de fazer a maior sequência de títulos da história da Bundesliga. Os caras estão vencendo todo o ano desde 2013. Nenhum time tinha conseguido isso antes. Então hoje podemos dizer que o Bayern de Munique é o melhor time do mundo e um dos melhores do século. E outra que já começou o Campeonato Alemão 2020-2021 goleando mais um time. Dessa vez a vítima foi o Schalke 04 que levou 8-0. A temporada tá só começando pra eles. E aí, o que você achou do vídeo? Como podem ver, é meia hora de duração. Então se gostou, compartilhe com seus amigos para eles verem a história desse clube gigante que é o Bayern de Munique. E se tu quiser ver a história do PSG, clica no vídeo aí na tela. Beleza? Valeu e tchau!